Nosso boa noite, amigos. Mais uma vez estamos juntos para uma reflexão importante à luz da doutrina espírita. E aqueles que estão chegando pela primeira vez, os nossos boas-vindas, inclusive aos nossos irmãos que nos acompanham pelo Seara TV. As palestras na Casa Espírita, e a gente vai olhando aqui no cronograma, sempre tem um tema importante de cunho moral, de entendimento, que nos auxilia na vida. Falamos sobre solidão, sobre egoísmo, sobre reencarnação, desapego, amor. E hoje a nossa palestra, apesar do título ser um pouco estranho, nós vamos falar sobre a doutrina espírita em si, que é importante. E aí nós vamos fazer um apanhado geral da doutrina espírita para muitos que nós estudamos e outros que às vezes assistem pelas palestras ou pelos livros, nós compreendermos efetivamente o que é o Espiritismo. Esse título, O Sublime Triângulo, é um título de um pequeno texto que o Espírito Emmanuel envia através de Chico Xavier no livro Fonte de Paz. Então nós vamos ler esse texto e comentar algumas coisas que são importantes, acreditamos ser, para o entendimento, não só da nossa vida, onde estamos, por que estamos aqui, mas também da doutrina espírita. Por que Sublime Triângulo? Porque nós conhecemos a doutrina espírita sobre esse tríplice aspecto. E aqui começa o texto de Emmanuel. A ciência, a filosofia e a religião, como esse triângulo, as três ápices de um triângulo, constitui o triângulo sobre o qual a doutrina espírita assenta as próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória suprema do amor e da sabedoria no grande futuro. A doutrina espírita, nesse seu tríplice aspecto, ela consegue abarcar toda a área do conhecimento humano, a área possível que temos hoje no próprio desenvolvimento da humanidade como um todo. Então, a gente sempre busca o que é a doutrina espírita? Ela é uma religião, ela é uma ciência, ela é uma doutrina com tríplice aspecto. E os três aspectos, ciência, filosofia e religião, se complementam. Não temos como separar uma coisa da outra, porque se perde como se fosse um pezinho de um banco de tripé. Como é um banco com três pernas, a doutrina espírita, dando esse exemplo, essa analogia, tirar um pé dela, tirar a ciência, tirar a filosofia, ou tirar esse aspecto religioso, é um banco que não tem uma utilidade como se tivesse os três. Para que serve a doutrina espírita? Emmanuel nos lembra que é para preparar-nos, para que nós nos preparemos no momento presente, para a vitória suprema do amor e da sabedoria no futuro. A doutrina espírita, então, é para o futuro, não é para agora? Não, ela é para agora, porque essa preparação já nos dá a condição de enfrentar o mundo atribulado que estamos vivendo. E não podemos tapar o sol com a peneira, achando que tudo está bonito, o mundo está belo. Não, nós estamos num momento de conturbação. Conturbação das relações entre as pessoas, entre as instituições, entre os países, conturbações íntimas. Mas a doutrina espírita veio neste momento importantíssimo da humanidade para nos auxiliar a enfrentar esses momentos. Porque a vitória do amor e da sabedoria é cartas marcadas, como te disse. A evolução está caminhando a esses passos. E nós, como humanidade, como seres encarnados, devemos nos preparar para isso. Diz Emmanuel que recorremos às três vigorosas sínteses da codificação, filosofia, religião e ciência, codificação kardeciana, para comentar com mais segurança o tríplice aspecto dos nossos princípios redentores. Então, Emmanuel está dizendo que ele vai pensar três epitetos, três frases que Kardec coloca na codificação para solidificar esses três aspectos da doutrina espírita. E aí ele comenta com o primeiro aspecto. Com a ciência,
com a ciência, asseverou o grande missionário. É uma frase de Kardec, essa aqui. A fé sólida, Emmanuel adaptou essa frase. A fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face. É muito interessante nós entendermos o que é ciência para compreendermos o aspecto científico da doutrina espírita. Talvez o que seja ciência ao nosso entendimento agora é algo que seja, por exemplo, a química, a física, a biologia. São ciências, sim, com seus estudos, com a sua base filosófica, com seus princípios. Mas existem outras ciências que também são ciências, como a sociologia, a psicologia. E a doutrina espírita é uma ciência. E nós vamos entender por quê. O espiritismo, tal como foi estruturado por Allan Kardec, na sua estrutura, para quem estuda a doutrina espírita, vai ver que nas suas bases há característica genuína de uma ciência. Especialmente compreendendo o que é ciência hoje à luz da filosofia. Porque talvez nós pensássemos com o pensamento do século XIX, onde se dizia que ciência é somente aquilo que eu posso, num laboratório, experimentar e tem que dar sempre o mesmo resultado. Esse conceito de ciência é do século XIX. Esse conceito já não existe mais. A ciência se aprofundou, a filosofia se aprofundou, a filosofia da ciência. Hoje, há outras e inúmeras formas de fazer ciência, não somente aquela que eu vou num laboratório e misturo dois produtos para dar um terceiro produto. Esses exemplos de ciência que eu dei, como a sociologia, também são consideradas ciências, porque são pesquisas, exames, estudos de observação. A doutrina espírita é uma ciência porque ela possui uma consistência lógica, ela possui uma simplicidade, possui um poder explicativo, possui uma abrangência, onde, ao estudo da doutrina espírita, o seu objeto de estudo consegue abarcar todos os fenômenos, a ciência espírita, coerência e uma interação harmônica entre as ciências limítrofes. É muito interessante isso também, destacar que a doutrina espírita é uma ciência que vive isoladamente. Ela tem correlação com as outras ciências já pré-estabelecidas, como a própria biologia. A doutrina espírita, em algumas áreas, adentra o estudo da biologia. Em outras áreas, ela adentra ao estudo da psicologia, da física, da sociologia. E ela tem essa correlação muito harmônica com essas ciências que nós também já conhecemos. A ciência espírita, toda ciência tem objeto de estudo. E a ciência espírita também tem esse objeto de estudo. Qual é? É o elemento espiritual do ser humano. É sui generis a doutrina espírita, porque nenhuma outra ciência estuda o espírito ou a alma. Nenhuma outra ciência estuda, porque não é objeto de estudo delas. Nós não podemos cobrar que a física dê alguma resposta sobre o espírito, sobre a alma, porque não é objeto de estudo da física. Eu não posso cobrar que a química ou a biologia estude como é que é o mundo espiritual, se existe ou não a alma, porque não é objeto de estudo. Então a doutrina espírita não é da alçada das ciências acadêmicas, como o próprio Allan Kardec asseverou no Livro dos Espíritos. Porque o objeto do estudo da doutrina espírita é diferente dessas ciências, da academia. Mas é uma ciência a doutrina espírita porque, através da razão e da observação, que são duas condições primordiais da ciência. A razão, que nada pode ser irracional, não pode ser contrário à lógica, e a observação. Porque, através das faculdades cognitivas que nós temos, e Kardec
abordou o tema através do método científico experimental, o método da doutrina espírita. A observação do fenômeno e, através dessa observação, tirar conclusões. Então, acontecia o fenômeno espiritual, mediúnico, e daí se tira a observação. Nada foi tirado da cabeça de uma pessoa, o que a doutrina espírita nos mostra. Então, através desses estudos de experimentação, esse método científico, se comprovou a existência do espírito. Não é mais uma quimera, eu acho que existe a vida após a morte, eu acho que eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Não há mais dúvida disso, à luz do entendimento da ciência espírita. E mais do que isso, estudando a observação, compreendeu as leis que regem o mundo espiritual. Não as leis da matéria, da gravidade ou da física, mas as leis morais que regem o mundo do espírito. E aí ela já adentra ao mundo do espírito, não só no mundo espiritual, mas quando estamos encarnados, porque são as leis morais que regem o nosso mundo. As relações que temos uns com os outros, a nossa postura ética moral, são estudadas à luz da doutrina espírita. Porque nessa sequência de observação, ela fez o estudo da consequência de seguir ou não essas leis. Kardec, dando um exemplo, conversando através de um médium com um espírito, já denominado, já reconhecido como espírito no mundo espiritual, dizendo que estava em sofrimento no mundo espiritual. E aí Kardec, como esse cientista, foi perguntando, mas o que é o sofrimento no mundo espiritual? Por que você está sofrendo? Qual é a condição de ser feliz no mundo espiritual? Depois fez a mesma pesquisa com um espírito que se dizia feliz na condição. E através desses diálogos, dessas observações, dessas experiências, se chegou a um consenso lógico de que a felicidade, tanto aqui na Terra como no mundo espiritual, está na nossa conduta ética moral, na nossa postura reta. Que isso traz infelicidade, tanto aqui como lá. Então, são as consequências estudadas por Allan Kardec. Então, quando Allan Kardec asseverou esta frase, agora dizendo textualmente como ele diz, a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, ele quis dizer o seguinte: a fé cega não é mais desse século. Isso ele diz do século XIX. Porque nós já somos seres com a capacidade intelectual. Eu não aceito mais uma coisa porque alguém disse, ou porque alguém acha que é assim. Eu só entendo alguma coisa e tenho convicção quando aquilo fecha com o meu raciocínio. Então, a fé cega não existe mais para aqueles que buscam a razão. E esta fé, então, só pode ser inabalável quando ela encara a razão frente a frente, face a face, em todas as épocas da humanidade. Com a evolução da humanidade, com a evolução da tecnologia e da ciência, a capacidade racional vai evoluindo. Mas essa fé é inabalável porque esse novo conhecimento da humanidade não abalará esses princípios básicos da doutrina espírita. Então, desta forma, está sendo decretada extinta a fé cega, ou chamada fé do carvoeiro, ou a fé infantil, que aceita tudo sem raciocinar. Entrando para o campo da filosofia, Kardec, ou melhor, não foi Kardec, mas é uma frase muito conhecida na doutrina espírita, está dita assim: nascer, viver, morrer, renascer de novo, progredindo sempre. Tal é a lei. Esta é uma frase que, na verdade, não é de Kardec. É uma frase que os espíritas belgas cunharam-a e colocaram sobre o túmulo de Kardec, que está lá até hoje no cemitério de Paris. Por que essa frase é importante? Mas vamos analisar o que é a filosofia. O princípio básico, o objetivo básico da filosofia é encontrar as respostas, os porquês. Por que existimos? Por que sofremos?
Por que tantas diferenças entre nós, entre a humanidade toda? Por que morremos? Por que da vida? A filosofia há séculos busca essas respostas. E outro ramo da filosofia muito importante é relativo às grandes questões éticas do comportamento humano. Esses são os dois ramos da filosofia em geral. Quando a ciência espírita desvendou o mundo espiritual, trouxe consigo respostas absolutamente lógicas e coerentes para esses porquês. E trouxe, junto disso, uma contribuição fundamental para todo o panorama da ética, para todas aquelas questões de comportamento, o que é o bem agir, o que é o mal agir, permitindo, através desses conhecimentos, uma elaboração de uma ética objetiva e clara. Como dissemos, a ciência pesquisou e esclareceu aquelas dúvidas da filosofia. O porquê existir. Por que estamos aqui? Saindo do campo da abstração, da especulação ou da opinião pessoal, porque trouxe essas respostas nas pesquisas, nas observações, que podem ser pesquisadas hoje nos laboratórios mediúnicos, no laboratório da ciência espírita, que é a própria mediunidade. Então, se Kardec fez uma pergunta para um espírito sofredor há 170 anos atrás, eu posso fazer a mesma pergunta hoje para um espírito que se apresenta em sofrimento no laboratório mediúnico, e as respostas vão ser lógicas e coerentes da mesma forma. Eu sofro aqui no mundo espiritual porque aí na Terra, quando estava encarnado, eu era egoísta. Eu não auxiliava ninguém, eu não pensava em ninguém, só pensava em mim. São essas respostas que fazem com que a gente elabore dentro da nossa conduta pessoal o que é bom e o que eu não devo fazer. O próprio Emmanuel disse certa vez, o que é o mal? O mal é o bem só para mim. Então nós começamos a entender qual é a postura que eu devo ter na minha vida cotidiana, na minha família, no meu trabalho. Vale a pena eu engadar alguém para ganhar alguma coisa aqui, materialmente falando? Vale a pena trapacear? Não vale. Tu começa a conduzir a tua vida por lógicas. Então a ética sai do campo especulativo, como dissemos. Assim, aquela frase colocada no Dolmen, que é o túmulo de Kardec, pelos espíritas franceses, é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Esse é o resumo mais sucinto das leis divinas estudadas por Kardec. Explica os porquês. Nós fomos criados por Deus em simplicidade e ignorância. Mas nós não fomos criados num momento, todo mundo num momento igual, único. Cada um foi criado num momento diferente. Nós fomos evoluindo através das experiências na matéria, desde a época do mineral, do vegetal, no animal, até chegarmos ao estágio de princípio inteligente a espíritos humanos, onde começamos a desenvolver a razão. Então, o nascer e morrer faz parte da lógica divina, do nosso aprendizado. Nascer, morrer e renascer ainda. Porque o nosso objetivo estar aqui na Terra é progredir sempre, sem cessar. Esta é a lei divina. Porque o objetivo nosso é atingirmos a perfeição. E essa perfeição vai ser atingida como, senão nas próprias experiências nossas. Então, na doutrina espírita, na ciência, nos trouxe as respostas. Porque existe a reencarnação. Não há como entender a vida sem a reencarnação. Não há como entender a vida sem a lei de causa e efeito, que nada mais é do que a nossa lei de responsabilidade. O que eu faço, eu tenho que assumir. Se eu faço coisas negativas, eu tenho que resgatar, eu tenho que reparar aquilo que eu faço. Se eu faço coisas positivas, os resultados serão positivos para mim. Lei de causa e efeito, é uma lógica. Não tem nada de mágico nisso. E além disso, há a lei do progresso. Porque poderiam ficar estacionários. Não quero mais progredir, está bom até aqui.
Mas não existe, a lei de progresso impulsiona todos os espíritos. A evolução contínua ao longo das milhares de reencarnações necessárias para cada um de nós. E isso não serve para desanimar, serve para nos animar. Porque sabemos que estamos num patamar hoje de evolução. Mas cada vez nós podemos melhorar ainda mais. Porque a nossa busca é da felicidade. E a filosofia vai em busca. Onde se encontra a felicidade? A doutrina espírita nos esclarece. É no desapego de si mesmo. É no desapego dos interesses pessoais. É no trabalho. É no envolvimento com o próximo. É na evolução moral que nós vamos encontrar a felicidade. Da onde tiramos essa situação, essa ideia? Dos espíritos que se colocam na condição de felizes, nos estimulando e nos fazendo que nós pensemos de que vale a pena sim agirmos melhor na nossa vida. A lei de amor, justiça e caridade amparando toda essa relação. Então a lei base para a nossa vida é agirmos com amor, com justiça para com todos, não só justiça para conosco, e com caridade. Através desses mecanismos, nós chegaremos à perfeição. Mas não através de uma forma mágica, de que alguém, um ser superior, Jesus, vai colocar, não, você já vai para a perfeição. É pelo seu próprio esforço, é pelo seu próprio trabalho. É suando, é trabalhando, é se dedicando nas milenares reencarnações, nas suas experiências individuais, com acertos e erros. Então, se nós erramos, e a gente vai errar muito ainda, não nos martirizemos com isso. Nos demos conta do erro e assumimos uma nova postura frente àquela situação, reparando aquilo que foi possível. Esta é a forma do aprendizado. É que nem uma criança na escola. Ela erra, o professor diz, você errou, apaga com a borracha e faz de novo. Esta é a forma que Deus utiliza para nós atingirmos a felicidade e a perfeição. E isso nos traz um verdadeiro consolo para as nossas dores e esperança para dias melhores. Porque essa luz nós estamos enxergando. Agora eu estou sofrendo. Posso estar sofrendo? Posso. E o sofrimento, às vezes, é doloroso, é profundamente doloroso. Mas se eu começo a olhar que esse sofrimento meu é uma reparação do passado, é um resgate, é algo que se eu conseguir enfrentá-lo com coragem, não desanimando, não me revoltando, eu estou passando de ano, estou passando por essa matéria com uma nota boa. E não preciso repetir de ano. E isso nos dá essa consolação e essa esperança de que eu vou passar essa dificuldade, mas dias melhores me esperam, porque eu estou me semeando novamente algo de bom. E essa é a resposta que a filosofia humana procurou ao longo de séculos, e que a doutrina espírita nos explica o porquê do sofrimento e como encontrarmos a esperança e a felicidade. E no aspecto religioso? Com a religião, disse bem alto, fora da caridade não há salvação. O que tem religião a ver com caridade? A princípio eu achei que era só algum dogma, alguma coisa, a caridade a ver com religião. Religião para mim talvez fosse outras coisas. Por que isso? Porque o termo religião, ele tem no mínimo uma dupla semântica. Tem dois significados. Para alguns, a religião é um conjunto de dogmas inquestionáveis. E aí adentra rituais, práticas exteriores, e há toda uma hierarquia sacerdotal. Para alguns entendem que religião é isso. Não, religião é um lugar onde eu vou, tem uma pessoa que é superior, e lá ela nos estimula, fala algumas coisas, eu tenho alguns rituais, eu tenho que acreditar em tudo aquilo que é dito, sem questionar, e aí, seguindo esse sacramento, eu sou uma pessoa religiosa. É uma forma de entender a religião. Não, a doutrina espírita não é isso. Nada disso. Esse é o entendimento mais forte atualmente da religião. Por isso que Kardec nunca usou o termo religião na doutrina espírita, porque era muito forte essa visão do que era religião.
Mas a palavra religião, no seu sentido próprio, é o termo de religação. Religião é religar. Religar o quê? A criatura ao Criador. E é nesse sentido que a doutrina espírita entra como uma religião original. Original porque ela tem a sua origem no cristianismo primitivo. Esse processo de religião da doutrina espírita não existe rituais, não existe dogmas, não existe sacerdote, não existe hierarquia aqui na casa espírita, nem no movimento espírita. Não existe um é superior ao outro, somos todos iguais. Entre palestrantes, ouvintes, estudantes, trabalhadores, somos todos iguais. Alguns estudam um pouco mais, ou outros têm conhecimento maior, mas não há diferenças entre nós. Então não existe lições de moral na doutrina espírita. Existe estudo e compreensão do que somos e como poderemos agir. Kardec colocou, inclusive, na sua época, de que a doutrina espírita poderia ser o mais potente auxiliar das religiões tradicionais. Porque tudo aquilo que as religiões diziam, de fazer o bem, fazer a caridade, de que há algo além da matéria, a doutrina espírita trouxe a prova disso. Mas talvez por medo, desconhecimento, até má fé, as religiões condenaram o espiritismo. Hoje já não é mais tão forte isso, mas condenaram, porque acharam que havia uma rivalidade de tirar adeptos das situações, quando todos nós somos irmãos em caminhada. Quando eu busco o termo religação com Deus, a religião que me liga com Deus é a que serve melhor para mim. Não interessa se o dogma, o sacerdote ou aquele ritual exterior, eu preciso daquilo para me religar com Deus, não há problema. O importante é você se religar com o Criador. Esse é o objetivo de todas as religiões. Então a doutrina espírita é uma religião, sim. Porque o objetivo da doutrina espírita é nos olharmos para dentro de nós, buscarmos saber quem nós somos e buscarmos essa aproximação com o Pai Criador. A doutrina espírita corrobora com todos os ensinamentos da moral do Cristo. Não há um ensinamento do Cristo que nós, como espíritas, ou a própria doutrina, diz, não, esse aqui está errado. Não. A moral do Cristo é perfeita até hoje. A doutrina espírita só nos convida a conquistar novamente essa fé inabalável. Porque a fé foi abalada pelas deturpações que aconteceu no cristianismo ao longo dos séculos. E não acusemos ninguém, porque nós estávamos lá também deturpando quando nós fomos sacerdotes e religiosos em outras encarnações também. Por objetivos próprios, muitas vezes. Então, a genuína religião, a palavra religião, genuína, está na busca e no cultivo dos princípios morais. Esse é o objetivo da doutrina espírita, que são capazes de nos colocar em harmonia com o plano da criação. Porque há um plano divino que nós fazemos parte. E quando nós nos desviamos desse plano, pelos atalhos, pelas escolhas equivocadas, fugindo da lei de amor, justiça e caridade, não aproveitando as oportunidades de nos melhorarmos, nós apenas estamos fugindo do roteiro que é traçado para nós e que nós mesmos traçamos. Então, a doutrina espírita nos convida a buscar princípios morais e de condutas éticas saudáveis, a nos colocar novamente em harmonia com esse plano, ajudando-nos nessa transformação gradual em seres felizes. Mas em seres felizes que não são felizes somente por si, porque procuram espalhar também a felicidade ao seu redor. Então, a religião espírita se integra naturalmente à ciência espírita, com respostas lúcidas da filosofia espírita. E com consequências a curto e médio prazo, e a longo prazo, muitas vezes, no comportamento humano. Porque a vista, a meta é a felicidade geral, a pessoal e a geral. Esse é o objetivo da religião espírita, nessa nossa forma de colocar. Nós buscarmos a felicidade,
mas não passando por cima de ninguém. Então, esse é o objetivo da doutrina espírita. Por isso, fora da caridade não há salvação, como a síntese da religião. Porque só no entendimento da ação da caridade e compreendendo efetivamente o que é a caridade, que daria uma outra palestra, não vamos entrar hoje, mas lá na doutrina espírita nós vamos compreender o que é a caridade. Não é somente dar esmolas, mas é agir com caridade, é um sentimento, não é só a ação. A caridade é um sentimento. Porque só agindo dessa forma é que o ser humano tomará novamente o seu plano divino, se religará com o Criador, se religando a si mesmo, se religando ao próximo e efetivamente com o Pai Maior, que é o objetivo genuíno da religião. Então, o esforço individual que nós somos convidados a ter é vencer não o outro, não o adversário, mas vencer a nós mesmos, vencer as nossas imperfeições inferiores. E a base dessas imperfeições estão o orgulho e o egoísmo. Então, a única forma de aproximação com o Pai Maior, que como disse Jesus, somente os puros, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus, no sentido de que quando você vai se purificando, você vai compreendendo o que é Deus. E você vai se aproximando de Deus. E essa aproximação cada vez maior com o Criador, não fisicamente falando, mas intimamente falando, é que nos dá essa felicidade que estamos buscando em tantos caminhos equivocados. Diz Emmanuel novamente no seu texto: não será justo em nosso movimento libertador da vida espiritual prescindir da ciência que estuda, da filosofia que esclarece e da religião que sublima. A filosofia pergunta os porquês. Por que isso, por que aquilo? A ciência pergunta, mas como isso? E a religião, para que isso? A doutrina espírita, nesse triplo aspecto, explica o porquê, o como e para quê. Esse é um momento que estamos passando de transição. Transição planetária, de um processo de, vamos dizer assim, expurgação de espíritos que não poderão mais habitar a Terra, porque ela vai passar por um processo de onde o amor, a paz, de uma certa forma, vai se tornar mais comum do que é hoje. Tá? Isso é algo claro que a gente vai percebendo até pelas conturbações que estão acontecendo. Então, nós não temos mais tempo para infantilidades. O Deus que a doutrina espírita apresenta para nós não é aquele velhinho de barbas brancas, não é o Deus da minha religião, o Deus do meu país, o Deus que lá de cima me castiga porque eu fiz uma coisa errada, me pune, ou dá privilégio para alguns eleitos. O Deus que a doutrina espírita apresenta para nós é o Deus cósmico, de um universo que nós não temos nem a compreensão da dimensão dele. Há bilhões e bilhões de galáxias. E o Pai, Deus, o Criador, é um só para todas elas. Então, o meu Deus é o Deus daquele que mora em Júpiter, Vênus, em outros sistemas solares que nem são conhecidos pelo homem. A ciência humana diz que existem bilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões de sóis e cada sóis com bilhões de planetas. E eu acredito que o Deus é aquele que vai na minha igreja, vai no meu centro espírita. Isso é infantilidade ainda. É o Pai Criador de todo esse universo, que nós ainda não compreendemos nem um cabecinha de alfinete do que é o universo. Mas é importante entendermos que nós vivemos mergulhados no pensamento divino. Nós não estamos afastados de Deus fisicamente, porque Deus está em nós, ao redor de nós e dentro de nós. A doutrina explica isso no fluido cósmico universal, para buscar mais a gente alguma informação disso. Então, quando você pensa alguma coisa, você está refletindo em Deus essa situação. Não há afastamento entre nós e Deus. Porque a religião que nós devemos seguir, e que a doutrina espírita convida a nos seguir, não é a religião espírita, mas a religião cósmica do amor. Então a religião é do amor.
Essa é a religião que rege todos os mundos, todos os universos. A doutrina espírita é uma forma de entendermos esse amor divino, de uma forma lógica, racional, de observação, de ciência, filosofia e religião. Mas a religião efetiva é essa construção que nós vamos fazendo de nós, de aprender a amar sem preconceito, sem barreiras, sem limites. Essa religião que somos convidados, a partir de agora, a começar a caminhar. Agora eu digo já há 160 anos, quando a doutrina espírita veio de uma forma mais clara a nos trazer. Mas Jesus já trouxe para a nossa religião. Nós é que deturpamos botando rituais e outras coisas, e botando círculos fechados apenas para os adeptos. Não, só o da minha religião é que vai ser salvo. Isso é infantilidade, reforçam a ideia. Emmanuel diz assim, e esse é o convite que a doutrina espírita nos faz, buscando a verdade. Mas buscando sem preconceito, de coração aberto. Buscando a verdade, colheremos o conhecimento superior. Conquistando o conhecimento superior. Quando eu vou buscar conhecimento superior, com intenção nobre, eu vou conquistar esse conhecimento. Penetrando novas faixas de evolução. E absorvendo-lhes a claridade divina. Porque a verdade, ela está ao nosso alcance. Basta a gente buscá-la. A gente diz qual é a verdade maior. Nós temos pequenas verdades. E todos nós temos pequenas verdades. Todas as religiões têm suas pequenas verdades. A verdade ainda maior ainda não está ao nosso alcance. Mas são claridades que abrem caminhos para nós quando nós vamos em busca desse conhecimento superior. Compreendemos que somente pela caridade, que é o amor puro, é que viveremos em harmonia com a justiça imutável. Porque a justiça de Deus não muda. A justiça é sábia, divina, perfeita. Não precisa mudar o que é perfeito. Erguendo-nos, enfim, à desejada ascensão. E essa ascensão, a gente fica imaginando, não, vou ficar num lugar agora de eleito, de bom, quando eu ficar bom, sem fazer nada, sentado num trono. Vamos abandonar essas ideias infantis. Quanto mais evoluído, mais felicidade em trabalhar em relação ao próximo. Haja visto os espíritos superiores, que não se cansam e estão até hoje nos auxiliando nessa nossa caminhada. Abracemos a nossa fé, em nossa fé, o trabalho paciente da pesquisa honesta e a construção do entendimento para que a fraternidade cristã possa esculpir em nós mesmos a viva pregação do ideal que espalhamos. Então, eu tenho conhecimento, eu tenho observação, eu tenho que vivenciar isso. Se não é apenas um conhecimento intelectual, se não é uma prática da minha vida. No serviço aos outros e que significa a nós mesmos. É muito interessante isso quando a gente pensa assim, eu estou fazendo a caridade para alguém, quando eu dou alguma coisa, ou efetivamente estou vendo a caridade. Na realidade, é aquela pessoa que está vendo a caridade para mim, porque ela está fazendo uma oportunidade de eu exercer algo que talvez eu não exerceria se ela não existisse. Então, quando você está dando alguma coisa para a pessoa, seja um ouvido, um ombro amigo, ou algo, seja material, agradeça a pessoa, porque ela está ajudando você a se desapegar, a ser alguém melhor. Em suma, instruamo-nos e amemo-nos. Estudo e amor. Essa é a frase do Espírito de Verdade, lá no Evangelho do Espiritismo. Amai-vos e instruí-vos, uns aos outros, descerrando o coração ao sol da boa vontade, infatigável e incessante. E o Espírito da Verdade nos tornará na terra por instrumentos úteis na edificação do reino de Deus. Essa é uma mensagem que é um convite para nós. O Espírito de Verdade é Jesus, que é o nosso governador do nosso orbe. Jesus é um espírito já evoluído, perfeito, é um filho, é um irmão nosso mais velho, um filho de Deus também. E ele nos convida a nós sermos instrumentos úteis da edificação desse reino que ele convidou de Deus na terra, que é o reino de paz, que é o reino de fraternidade. Emmanuel, num outro texto, nos diz, esse é no livro O Consolador, a religião é o sentimento divino, cujas exterioridades são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Então, eu sou uma pessoa religiosa, se você age com amor, com caridade, com fraternidade, você é uma pessoa religiosa, mesmo que você não tenha nenhum título religioso na sua carteirinha.
Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Aqui essas três asas, essas duas asas, o tripé, sabedoria e amor, as duas asas. Filosofia e ciência faz com que a asa da sabedoria cresça. E a religião faz com que a asa dos sentimentos, do amor, cresça. É um pássaro com duas asas, que com uma asa só ele pode até voar a poucos alcances. Então é necessário o desenvolvimento intelecto, moral do ser humano. As primeiras, diz Emmanuel, se irmanam na sabedoria, que é a ciência e a filosofia. E a segunda, a religião, personifica o amor. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Assim, meus irmãos, encerrando a nossa fala de hoje, é um convite para nós valorizarmos esse conhecimento que Deus permitiu que chegasse até nós à luz da doutrina espírita. Não menosprezando nenhuma religião, nenhuma filosofia, que todas que nos elevam, que nos fazem essa religação com o Criador, são boas. Mas se nós estamos na casa espírita, é porque algo nos atraiu aqui. É porque nós precisamos dessas informações, porque talvez nós não nos ligaríamos a Deus, nos religaríamos se não tivéssemos a doutrina espírita. Valorizemos cada minuto na casa espírita, cada estudo, cada oportunidade de aprender. Mas mais do que isso, valorizemos cada oportunidade, cada momento da vida de praticarmos aquilo que a doutrina espírita nos convida, a prática do amor e da caridade. Desta forma, nós estamos muito mais próximos de uma felicidade já bastante consistente para nós. E essa felicidade não vai acontecer depois do desencarnar no mundo espiritual. É a partir da modificação do dia que a gente assume agora a modificação, já se sente mais em harmonia com essas leis que regem a nossa vida. Muito obrigado pela atenção de todos.